Olá, espero que estejam bem e trazendo aí o otimismo da Carta da Estrela para que a gente possa conhecer a Lua. Então, aqui está nossa querida Lua no tarô de Marsella, arcano 18, e aqui a Lua no tarô mitológico, representada pela deusa Hecate. Vamos embora? Que venha a lua. Então, como sempre, né, para a gente se aclimatar aí nos domínios do arcano, a gente vai, como de praxe, ler uma poesia. Essa aí fui eu que fiz, numa vivência que, né, vivenciando a lua, eu fiz essa poesia. Inclusive, no final do nosso estudo, essa vai ser a proposta, para que cada pessoa aí possa fazer a própria poesia para a lua. Então vamos lá. Ó lua amiga, feito monge, deslumbro ao longe, sob meus sinceros prantos, os teus nobres e sublimes encantos, prantos que de meus particulares pântanos enchem de curativa lama tua fraca luz, do mais profundo dos arcanos, que por trás do morro inflama. Ó, lua amiga, rainha da névoa que voa, que meu silêncio ecoa, meu submundo, universo obscuro, consagrada magia. Ó, minha rainha, quero vê-la sorrir, quando ao teu encontro eu, teu eterno súdito, partir. Hoje trouxe também aqui uma letra de uma música do Roberto Carlos, 120, 150, 200 quilômetros por hora, interpretada por Marília Pera. Eu indico que vocês assistam esse vídeo no YouTube, é assim, de forma exemplar, ela vivencia a lua quando está interpretando a canção. E é interessante que essa letra ela mostra como as energias psíquicas, né, dos arquétipos interagem entre si, mas obviamente a Lua entra com destaque. Mas existem outras cartas também, né, como carro, enfim. E vocês até poderiam tentar identificar, né, dentro da visão de vocês, quais as outras cartas que atuam nessa interpretação e nessa letra. Mas a Lua, com certeza, ela se destaca. As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui. As árvores passam como vultos. A vida passa, o tempo passa. Estou a 130. As imagens se confundem. Estou fugindo de mim mesmo, fugindo do passado, do meu mundo assombrado, de tristeza, de incerteza. Estou a 140, fugindo de você. Eu vou voando pela vida sem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo, nem me fazer voltar. Vivo, fugindo, sem destino algum. Sigo caminhos que me levam a lugar nenhum. O ponteiro marca 150.
tudo passa ainda mais depressa. O amor, a felicidade. O vento afasta uma lágrima que começa a rolar do meu rosto. Estou a 160. Vou acender os faróis. Já é noite. Agora são as luzes que passam por mim. Sinto um vazio imenso. Estou só na escuridão. A 180, estou fugindo de você. Eu vou sem saber para onde, nem quando vou parar. Não deixo marcas no caminho, para não saber voltar. Às vezes, sinto que o mundo se esqueceu de mim. Não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim. O ponteiro agora marca 190. Por um momento, tive a sensação de ver você ao meu lado. O banco está vazio. Estou só a 200 por hora. Vou parar de pensar em você para prestar atenção na estrada. Vou sem saber para onde nem quando vou parar. Não deixo marcas no caminho para não saber voltar. Às vezes sinto que o mundo se esqueceu de mim. Não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim. Bom, estamos mais do que aclimatados, né, para vivenciar a Lua, né? Deu para perceber que o buraco aqui é bem mais embaixo. E por causa disso, né, por causa desse aspecto de oscilação que a Lua traz, de não deixar com que a gente veja as coisas bem claras, né? Aquela penumbra, aqueles mistérios que a Lua traz, tal. É a carta mais difícil de ensinar, com certeza, justamente porque ela é muito subjetiva, né? Essa energia psíquica que esse arquétipo traz é extremamente subjetivo e isso dificulta, né, com que a gente consiga passar, né, para quem está aprendendo ou para quem está revendo, né, as características dessa carta. Né? Por si só, né, a gente pode ver aqui que a coisa é meio confusa mesmo. Né? Muita informação, muita subjetividade, enfim, cachorro ou lobo, ou, não sei, uma lagosta. Né? Na carta do tarô mitológico é um caranguejo, água, né? A lua parece com o sol, mas é a lua. Né? Então, assim, a coisa é bem subjetiva. Mas nós vamos tentar, né, fazer esse estudo da forma mais produtiva possível para que todo mundo possa compreender a simbologia, no tarô tudo é simbólico, da carta da lua. Da mesma forma que a carta da morte, né, a carta do diabo, trazem consigo aspectos sombrios, a lua também faz isso. Né? Então, é meio que já fica difícil a gente fazer aquela separação muito clara do que é viver essa carta no aspecto luz ou no aspecto sombra. Né? A coisa vem misturada, porque ela já traz consigo essa informação simbólica. Né? A gente já pôde perceber isso com a poesia e com a letra da música. Né? Então, assim, é porque a falta de luminosidade, né, que ela traz consigo, né, nesse simbolismo, faz com que as coisas fiquem meio, às vezes, distorcidas. Né? É muito comum
principalmente nos tempos idos, onde a iluminação pública não existia, ou era bem mais deficiente, as pessoas tinham muito medo de assombração, né? Porque qualquer sombra, né, aquilo tomava um vulto completamente exacerbado, né? Então, uma simples mão fazendo um bichinho pode projetar uma sombra de algo tenebroso, né? Sombrio e causar medo nas pessoas. Então, é uma característica que a Lua traz, né? A principal delas, de não tornar as coisas muito claras, né? De tornar as coisas confusas, justamente porque ela não tem iluminação própria, né? O astro, né? A Lua brilha porque a luz do Sol bate nela, né? A Lua não é uma estrela. E aí fica difícil a gente tentar fazer como a gente fez com a maioria das outras cartas, né? E extraindo aquelas categorias, né? De uma forma racional, objetiva, com palavras, né? Então, infelizmente, as palavras não conseguem dar sentido a muitas coisas, né? Principalmente quando a gente está no mundo das emoções, né? Que é o caso particular número um aí da Lua, né? Então, palavras aqui, pelo menos num primeiro momento, elas vão ficar soltas e não vão trazer muito esse sentido para a gente poder realmente conhecer a carta da Lua. E aí, eu penso que vivenciar essa carta seja o modo mais didático ou um modo que facilite bastante o entendimento dessa carta, né? Assim como a gente fez lendo a poesia e a letra da música, né? Eu vou sugerir aqui que a gente vivencie, né? Faça uma prática, né? Para poder vivenciar. Então, por exemplo, ninguém vai conhecer melhor a Lua do que esse astronauta que está tendo contato com ela, né? Então, simbolicamente, essa é a tônica do que eu estou querendo falar. Né? Quando você não tem muito... A coisa é muito subjetiva, então você precisa sentir, né? Usar das 4 funções básicas da sensação, né? Da intuição, do pensamento, do sentimento, para poder se apropriar de uma forma melhor daquele objeto de estudo. E aí, diferentemente dos nossos outros estudos, eu vou propor que a gente faça agora, nesse exato momento, uma vivência. Então, eu gostaria que você desse uma pausa aí no vídeo e tentasse se adequar da forma melhor aí, né? O principal é que o ambiente, se possível, né, esteja com pouca luminosidade. Quem gostar de incenso, de uma música suave, tá, né? Ou, enfim, qualquer outro instrumento, né, que possa facilitar nessa meditação. Tá bom? Bem, agora que você está preparado, preparada para a vivência, mantenha-se o máximo relaxado, relaxada possível, à medida que eu vou falando aqui e dando os comandos para essa vivência, ok? Então vamos lá. Então feche os olhos e relaxe. Relaxe o máximo que puder. Respire lentamente e sinta o ar entrar e sair de seu aparelho respiratório. Relaxe.
Respire lentamente. Sinta a sua respiração. Imagine que é noite e você está boiando em um enorme lago de água morna. É noite. Você está boiando. Você não sente frio e uma agradável sensação de calor envolve todo o seu corpo. Perceba que a água morna do lago lhe fortalece de alguma forma, tanto física quanto emocionalmente. Descanse, relaxe. É noite. Lentamente se coloque de pé dentro do lago. Bem lentamente se coloque de pé dentro do lago. E agora você vai começar a andar em direção à sua margem. Lentamente você está andando em direção à margem do lago. À medida que você vai andando, vai sentindo a resistência da água contra o seu corpo. Está difícil caminhar nesse imenso volume de água, mas você consegue. Caminhe em direção à margem do lago. Está difícil, a resistência da água contra o seu corpo lhe impede de caminhar, mas você consegue. Vá lentamente em direção à margem do lago. Apesar da dificuldade, é algo muito gratificante e não é impossível, de forma alguma, continuar a caminhada. Agora, você chegou na margem do lago. Saia da água para a terra, firme. Sinta a diferença de temperatura entre a água morna do lago e o ar da noite. Você percebe agora que à sua frente há uma trilha que se perde na escuridão da noite. Não é possível ver o fim desse caminho. Comece a caminhar pela trilha, mesmo sem saber onde vai chegar. Você só consegue ver onde seus passos alcançam. Agora a trilha começa a se tornar íngreme e você percebe que se trata de uma colina muito alta. Continue caminhando. É noite. Agora você olha para o alto da colina e consegue ver uma luz muito fraca vindo lá do topo dessa colina. Embora fraca, é essa luz que te orienta na caminhada. Enquanto caminha, você percebe ruídos vindos da vegetação ao seu redor. É tudo muito escuro e não há como voltar. Continue caminhando. O caminho fica cada vez mais íngreme e os ruídos cada vez mais intensos. Agora você está com medo. Você não sabe do que se tratam os ruídos. O medo cresce dentro de você, mas é preciso continuar na caminhada. De repente, você percebe que os ruídos saem de dois lobos que estão muito perto de você. Os lobos te contemplam ao mesmo tempo que você os contempla.
Você sente nesse momento um misto de medo e coragem. Você mira os olhos dos lobos e eles os seus. Olhos nos olhos. Você e os lobos. O olhar desses lobos reflete como um espelho os seus medos e as suas inseguranças. Aos poucos, seu coração vai aquietando e começa a perceber que os lobos estão ali para te auxiliar nessa longa e árdua caminhada. De repente, os lobos começam a correr à sua frente. Siga-os! Corra atrás deles! Corra! Você finalmente chega ao topo da colina e se depara com uma visão maravilhosa. Uma enorme lua cheia sobre um portal forma um visual estonteante. Todo o seu corpo está iluminado pela lua. Chegou a hora de contemplar, assim como fez com seus medos e inseguranças, todos os seus sonhos. Você está iluminado pela luz da lua. Você nunca viu nada igual. Essa enorme lua. A lua é gigante, mas misteriosa. Agora, uma nuvem se aproxima e aos poucos vai cobrindo a lua. Você tem a nítida impressão que a lua está te observando por entre a nuvem. A luz da lua vai desaparecendo, tudo vai ficando escuro novamente, cada vez mais escuro. Você olha para o portal. A escuridão aumenta. Você tenta abrir o portal, mas ele está trancado. A escuridão aumenta. A noite vai ser longa, muito longa. Aos poucos, abra os olhos. Vai abrindo os seus olhos, aos poucos. E com essa experiência, já podemos ter alguma noção do que se trata a Lua. Essa vivência, ela realmente faz mais ou menos como o astronauta lá na Lua, né? É muito melhor sentir os efeitos da Lua, da escuridão da noite, né? Dos medos, da insegurança, né? Como fez o astronauta lá pisando na Lua. A gente conhece melhor dessa forma. Muito bem. Um outro ponto importante que a gente tem que trazer aqui, né, nesse estudo da Lua, é que todo mundo se encanta, todo mundo se apaixona, né? Todo mundo se enamora diante de uma visão como essa aqui, né? Uma lua cheia, emitindo, né, aquela luz numa noite paradisíaca. Todos nós nos encantamos com a lua. Só que essa lua aí, ó, é o astro, é o satélite da Terra que está lá no céu. E quando a gente estuda o tarô, não é sobre isso aqui que a gente está falando, né? A gente está fazendo um estudo arquetípico, simbólico disso que está aí.
Então é muito importante separar essas coisas, porque a gente tem a tendência de achar que a carta da Lua é o astro, né? E não é, né? Porque se fosse assim, todos esses aspectos sombrios que que a energia da carta da Lua traz, não faria o menor sentido, né? A Lua no tarô é isso aqui, ó. Bem diferente daquele astro lá brilhando no céu. O pessoal fica namorando, fica, né, contemplando. A lua do tarô é isso que está nessa paisagem, né? É uma paisagem totalmente obscura, né? Misteriosa. Aqui, por exemplo, a gente tem um pântano, uma floresta, melhor dizendo, né? Pode ser que aqui na frente tenha alguma água aqui, não sei. Uma floresta, né? Típica de filme de terror, né? Aquela luz da lua, aquela, você não sabe né? O que pode ter aí. E traz uma insegurança, né? Traz medo, como lá os lobos lá na vivência, né? A lua do tarô é isso aqui, ó. É bem diferente daquela lua lá que brilha no céu, aquela lua cheia. A lua do tarô é isso, é muito mistério, muito comum em filmes, né? As pessoas estão ou perdidas, né, na noite, e aí um lobo uiva e aquilo vem de uma certa forma provocando um medo, né, uma insegurança. A lua do tarô é isso aqui. A, a pouca luminosidade dela não torna as coisas claras, né? A gente não sabe o que é isso aqui, né? E a coisa é bem subjetiva, né? E provoca reações no nosso psiquismo, geralmente desagradáveis, né? Esse tipo de subjetividade que a lua traz. A lua do tarô é isso aqui, né? São aquelas sombras totalmente distorcidas da realidade que fazem com que a gente veja o que não existe. E muitas das vezes o que não existe passa a fazer parte de uma realidade que a gente cria em função dessa falsa certeza, né, que a falta de luz, né, que essa penumbra traz. Simbolicamente falando, a Lua ela é muito misteriosa, né? Isso provavelmente tem a ver com a questão lá da face oculta da Lua. Chegou Maria aqui para aprender o tarô. Vou dar uma comidinha para ela deixar aqui a gente continuar. Né, Marie? Você não é fácil. Então, a Lua sempre traz esse lado misterioso dela, né? Então, como a gente está trazendo assim uma simbologia, né? Nunca é demais repetir que no tarot tudo é simbólico. A Lua, a carta da Lua fala de mistérios, né? De coisas ocultas, de coisas não compreendidas. Fui na internet rapidinho e peguei esses livros aqui. Não sei do que se trata, né? E mais essa chamada aqui.
Olha, tudo falando sobre o mistério da Lua. Mistérios da Lua Negra, o mistério da Lua, o mistério da Lua, o mistério da Lua, os mistérios do lado oculto da Lua. Então, isso é uma outra característica que a Lua, a carta da Lua, traz, né, de forma muito forte. Né? Então, a Lua ela traz esse lado misterioso e é justamente isso aí que faz com que esse símbolo esteja associado com falsas percepções, né? com fantasias, né? e subjetividades que, de certa forma, vão interferir na fluidez dos processos psíquicos, né? Na nossa psique. E, obviamente, né, dependendo do grau dessa distorção, desse desequilíbrio, a Lua fala sim, e muito, de processos depressivos, inclusive da doença, depressão. Então, é realmente, né, uma carta muito difícil de se ensinar, porque é tudo muito subjetivo demais. Né? E ela fala muito do emocional. Né? Ela fala muito dos processos do inconsciente, né? Da sombra. E aí, uma característica bem forte da Lua, que ela, diante de tudo que a gente já viu aqui, ela nos tira da realidade. Né? Isso ela traz consigo mesma. Né? Não é uma questão de vivenciar a Lua na sombra ou na luz. Isso é inerente dessa energia psíquica. A Lua nos tira da realidade. E aí, utilizando do simbolismo disso, né, quando que a gente sai da realidade? Por exemplo, na arte, no teatro, né? A gente sai completamente da realidade. Nos contos de fada, e nos filmes, enfim. Né? Na música, a gente pode falar, compor uma música sobre algo que, né, não existe, ou um filme de ficção. Então, a arte é uma das formas que existem que nos tiram da realidade. Mas existem outros aspectos também que nos tiram da realidade. Né? O alcoolismo, por exemplo, em função da quantidade de álcool que a gente ingira, né? Pode realmente nos tirar da realidade. Uma pessoa alcoolizada, né, chega a um ponto que ela já não responde mais por si, ela está fora da realidade dela. O uso de drogas também tira as pessoas da realidade. Então, reparem de que tipo de mundo que a Lua se refere, né? Numa concepção simbólica. É uma energia que, se mal vivenciada, pode trazer consequências muito sérias, né, para o nosso psiquismo. Né? Então a arte ali ela entra como algo muito positivo, né, em relação a esse aspecto de escolha, né, de vivência dessa energia. Né? Sempre vai ser uma questão de escolha, sempre, em todos os arquétipos. É o nosso livre-arbítrio. Ou a gente escolhe vivenciar
a carta no seu aspecto luz ou no seu aspecto sombra. E aí, se a gente escolher vivenciar essa complicadíssima energia psíquica na luz, né, a gente vai ter que ir em direção à questão da inspiração que a Lua nos traz. Né? E realmente é um fato que a gente pode trazer simbolicamente, né? A gente está falando aqui de arquétipo, né? Que é uma categoria da imaginação do ser humano que vem lá dos primórdios, nossos ancestrais. Né? Então a gente pode sim se utilizar da mesma inspiração que os poetas usam, os artistas, né? Na criação, né? De algo que seja rico, que seja produtivo, né? Para que essa energia tão complicada não se caracterize numa forma de dificultar o fluxo energético, né? Como aquelas pedras no rio, que a gente já falou no Wei, né? Do taoísmo. Então, a Lua, como inspiração, dentro desse aspecto produtivo, ela representa a cura, né, de todos esses efeitos nocivos que ela por si só possa trazer, dependendo de como a gente vivencie essa energia. Inclusive cura para depressão. Né? Então, a música, né? Então, naqueles momentos em que a gente está mesmo achando que, que o fundo do poço não tem fim, né? Ou que não consegue sair do fundo do poço, né? É tentar se voltar para a arte, fazer como os poetas, como os compositores fazem, né? Os artistas fazem, né? Aproveitar aquele momento como uma inspiração. Quantas obras de arte surgem na humanidade em função de um estado, né, lunático que as pessoas, que seus respectivos autores, né, realizaram. Então, mas eu não sei nada de música. Entre numa aula, né, de um instrumento, ou no YouTube tem aulas de canto e de, né, porque aí o mais importante é a questão do lado criativo, né? Então procure mergulhar nesse lado da arte, né? Usando dessa abordagem que a energia da Lua traz acerca da inspiração. O contato com a arte também ajuda, é óbvio, né? Uma música clássica, um concerto, né? Traz uma energia espetacular, alimenta de forma substancial o nosso psiquismo, mas o ideal mesmo é a gente criar alguma coisa no campo da arte. Né? Poesia, pega um papel, sai escrevendo. Mas eu não sei escrever, não tem problema. Né? A estética aí, a questão é a expressão da alma. Né? O artista, a arte, serve para isso. Né? E daí você vai alinhando, né, o fluxo das suas energias, dos seus processos psíquicos. Escreva uma poesia. Artesanato, pessoal que tem, né, que gosta de fazer bonecos, tapetes, potes, qualquer coisa, adornos, né?
também é uma... Tudo que envolva a arte, a criatividade, né? O poder da criação, né? Da inspiração, melhor dizendo. O lado lúdico da gente também é muito importante nesse processo de cura, né? De alinhamento, de equilibrar a fluidez desses processos psíquicos. Então, por exemplo, trazer à tona o nosso lado criança, né? Nunca deixe morrer a criança que existe dentro de você. A gente pode criar um jogo de tabuleiro, por mais simples que seja, umas casinhas lá com os dadinhos, jogou, o peãozinho vai andando, né? Isso também é muito importante, né? É a lua dentro de um contexto de luz dela. Eu, por exemplo, desde criança que eu sou apaixonado por futebol de botão, né? E conforme eu já relatei, eu já vivenciei a lua dentro do seu aspecto ruim, né? E utilizando dessa inspiração, dessa arte, eu posso falar para vocês, né, que realmente é, um instrumento de cura excepcional. Então, eu no Photoshop, eu nunca tinha usado Photoshop na vida. Fui aprendendo, fui mexendo, aí faço artes para colocar nos botões, né? Na minha infância, o futebol de botão era a brincadeira, uma das mais utilizadas pela criançada. E aí, o bairro que eu moro aqui em Teresópolis é o Vale Alpino, eu criei o Vale Alpino Fute-Mesa. Fiz o escudo, bolei a camisa e tal, e aí tem um amigo que tem uma fábrica de futebol de botão, ele fabricou o time para mim e eu brinco até hoje com futebol de botão criado por mim. Né? Por que não? Né? A culinária é uma arte, né? Uma expressão da alma, né? Né? Desenvolva receitas originais, sobremesas, assados, enfim. Né? Eu que não sou muito chegado a doce, tá bonito isso aqui, hein? A Lua traz também, dentro de um aspecto muito positivo, a questão da intuição. Né? Então, a intuição é o quê? Ela é uma expressão do inconsciente involuntária, né? Que brota no tipo aquele insight que a gente tem, né? Mas se esse fluxo energético tiver comprometido, como que alguma coisa do inconsciente pessoal vai chegar até o consciente, né? Então, uma coisa vai ajudando a outra. Então, a questão da inspiração, aí vai abrindo portais no nosso psiquismo, né? E a intuição, ela uma ferramenta muito valiosa nesse processo de vivência da Lua no seu aspecto de luz. Né? Porque a gente sabe que lá no submundo, né, não tem só desgraça, existem tesouros, né, ali dentro, potenciais. Então, numa dessa, chega para você um potencial que te ajude na inspiração, né, por exemplo. Uma coisa vai ajudando a outra. Uma outra forma de, de, de nos tirar da realidade, né? A arte, a intuição, a espiritualidade, num contexto favorável, vem o conceito de espiritualidade. E aqui, mais uma vez, lembrando, né? Que espiritualidade para a gente está diretamente relacionada às nossas profundezas psíquicas, né?
Então, é nesse movimento, né, a expressão que a gente também usa aqui, o relegere, diferente do religare, né, vai fazer com que a gente vivencie essa energia tão complicada da forma mais produtiva possível, né? Porque se você colocar essa energia, nessa vivência no relegere, no movimento exterior, você pode vivenciar a Lua do seu lado sombra, né? A religiosidade, a espiritualidade, nesse sentido, né? Ela pode, ao invés de ajudar, ela pode atrapalhar. Bom, pode ajudar também, obviamente, né? Mas fica esse alerta aqui, né? Às vezes você se entrega demais, né, nessa questão e pode atrapalhar. Mas, via de regra, né, a espiritualidade aí, para quem está ligado, né, nessa questão para o externo, pode sim até de alguma forma ajudar. Mas sempre para a gente, espiritualidade, proteção espiritual, né, divino, sagrado, vai estar sempre falando das nossas profundezas psíquicas. Quanto mais próximo ao self, mais sagrado, mais espiritual será. E, como a gente já viu também, está diretamente relacionada às questões da ancestralidade. Então, como uma forma de neutralizar esse risco, né, que a energia da Lua traz de confusão mental, de instabilidade emocional, depressão, tristeza, essas coisas todas, né? Um direcionamento para buscar essas energias, né, herdadas por nossos ancestrais vai ser muito produtivo. Desculpa. Porque a gente vai fazer com que os arquétipos, né, por meio de símbolos, entrem com mais facilidade no nosso inconsciente pessoal. E isso vai favorecer o equilíbrio, né, dessa fluidez desses processos psíquicos na nossa psique. Porque, assim, a Lua, ela traz coisas soltas, né? É tão confuso, né, que quando a gente fala dela, não tem um alinhamento. Ela traz coisas mesmo bastante desconexas até, né? E aí, dentro dessa simbologia, vamos tentar aqui trazer algumas coisas também, das quais a Lua do tarô fala. Então, como tudo é simbólico, a gente pode pegar do astro, né, essa questão dos ciclos, né, de lua crescente, cheia, minguante, lua nova, né, trazendo isso para o nosso psiquismo. Então, isso faz com que a gente oscile, né, essa energia faz com que a gente oscile o nosso estado emocional, o nosso estado de espírito, né? Então a gente uma hora está triste, uma hora não está, então ela traz intrinsecamente essa questão de ciclos emocionais. Insegurança, né? Por tudo que a gente já falou, é uma coisa que que essa energia da Lua traz. Medo. E reparem que eu coloquei aqui uma criança, né? É o medo típico de criança. Você pergunta para uma criança do que ela tem medo, ela não sabe te dizer do que ela tem medo, né? Então, quando a gente está
vivenciando processos depressivos, processos confusos, né? Que a Lua traz, a gente fica com medo e não sabe nem do que. Né? A gente fica com medo de olhar até para frente. Né? A coisa está tão ruim que você não sabe, né, o que vai encontrar pela frente e paralisa. Não vai. Né? Não usa o norte que a estrela deu. Né? Então, é um medo muito característico que a Lua traz, é o medo que a criança sente. Medo de escuro, principalmente. Né? Sonhos, fantasias, as pessoas, né, com essa propriedade de tirar a gente da realidade, a gente pode viver no mundo da Lua. Aí a expressão, né? Por que a expressão no mundo da Lua? Né? E é muito comum no aspecto dos relacionamentos afetivos, profissionais. A gente cria fantasias, cria ilusões e fica presos a essas distorções da realidade. Então a Lua ela é muito subjetiva, né? Então ela também traz dentro dessas coisas soltas, né? Os sonhos, as fantasias, as quimeras, né? E a gente acaba vivendo no mundo da Lua, né? A gente perde a percepção da realidade da vida. A gente pode também falar da baixa autoestima, né? Então, é óbvio, você inseguro e com medo, né? A sua autoestima vai ficar lá embaixo. O leão aí está até achando que é um gatinho, coitado, né? Então, uma coisa pode puxar a outra, né? Quem vive no mundo da fantasia, vive no mundo da ilusão. E aí o que acontece? Só se desilude quem se ilude, né? A carta da morte não diz que para a gente morrer basta estar vivo? A gente, para se desiludir, basta se iludir. Né? Então, quando a gente sai da realidade, a gente está se iludindo. E aí, se de alguma forma a gente volta para a realidade, a gente se desilude, porque a gente vai ver que na realidade, né, a gente criou uma falsa expectativa baseada em percepções completamente distorcidas, né? Confusas, sombrias, né? Ilusórias. E aí vem a decepção, a desilusão, e aí uma desilusão para desencadear ou para potencializar um estado depressivo, né? É prato cheio. Ciúme, inveja, né? É tudo. Porque o ciúme ele vem de uma percepção de que alguma coisa está oculta. Né? A lua esconde as coisas. Né? Então, o ciúme ele faz parte desse complexo todo, né? Dessa síndrome da, das distorções que essa energia traz. Né? Enquanto você não entra em contato com a realidade, você vai alimentar esse tipo de sentimento. Né? Ah, mas pode ser verdadeiro. Sim, mas se constatar que é verdadeiro, né? Acabou o mistério. Percebe? Como que esse mistério ele atua? Né? E aí a gente embarca facilmente na, no modo de pensar de uma criança, né? Então, tudo isso, no fundo, é falta de maturidade. Né? A Lua faz esse efeito, né? Da gente ter as inseguranças e os medos que só uma criança tem. E a gente, às vezes, se recusa mesmo a crescer, né?
Porque ser adulto é difícil, né? Ser criança é muito mais fácil do que ser adulto. O sabe tudo, o famoso sabe tudo, né? A internet aí é o que mais a gente vê, né? Uma pessoa só, às vezes, inclusive com um grau de instrução baixo, é PhD em várias áreas do conhecimento, né? E aí a ignorância, no sentido, né, ao pé da letra, da falta do conhecimento, ela é mais importante do que o conhecimento. Então é aquela pessoa, todo mundo tem pelo menos uma, né, no ciclo de amizades ou de parentesco, que sabe de tudo, né? E aí por que ela sabe de tudo? Porque ela vive uma realidade distorcida. Então os conceitos, né, vulgares que o senso comum detém viram realidade. E ela vai jurar de pé junto que aquilo é realmente daquele jeito que ela percebe. E ela fala com a maior propriedade, né? Como se fosse a maior verdade do mundo. Como a maioria das pessoas também é, não detém uma apreensão de matéria crítica satisfatória, vão embarcando, né? E isso vai se somando e pode criar aí inclusive um conceito, né, predominante na sociedade. Mas a gente está aqui falando, abordando o aspecto individual, né, de cada um. Então, essa vivência fora da realidade também pode ter esse efeito aí, de criar aquela pessoa que é conhecida como sabe tudo. Que na realidade é um chato de galocha, né? Porque a gente não tem argumento, né, contra. Né? Quando a gente sabe que a pessoa está falando um conceito distorcido, né? Qual o argumento que você vai usar para alguém que jura de pé junto que aquilo é a verdade, né? É muito difícil. Então, é mais uma subjetividade da carta da Lua. E a Lua também, dentro dessas coisas soltas que ela traz, né? Ela traz a questão da gestação, da gravidez, né? Não é que seja, a gente esteja falando de uma mulher, mas a gente está falando de uma energia muito receptiva, né? Que acumula, que gesta, né? Que enche o lago lá da vivência de água, né? Então, e aí, simbolicamente, é muito possível a gente associar a carta da Lua com gestação, né? Para muitos tarólogos, quando ela vem associada com a Lua, né? Vem associada com a Imperatriz e com o 3 de copas, né? Um arcano menor, é tiro e queda, é gravidez, né? Eu, como sou muito conservador, né, não ousaria, mas a gente pode sim passar para o consulente que existe uma perspectiva aí no tocante às energias psíquicas que agem para essa pessoa vivenciar uma possibilidade, né, de gravidez. No tarô mitológico, a deusa que representa a carta é a Hecate. Hecate é uma deusa muito antiga. Ela faz parte lá das primeiras gerações dos deuses, né? Então ela é muito mais antiga do que a Perséfone, a rainha do submundo. E ela, porque assim, as informações que chegam na mitologia, elas são às vezes até incoerentes, né? Porque o que se tem de mitologia são aquelas obras lá de, né, da, da, da,
de Homero, né? Ilíadas, né? Enfim. E aí, às vezes, você tem até informações de que Perséfone teria cuidado de Hécate, mas isso daí não é muito coerente, porque Hécate é uma das é muito mais antiga, né, na genealogia dos deuses do que Perséfone. Então, a Hécate ela era vista antes de Perséfone como a rainha do submundo. Só que não era só do submundo. Ela era rainha também de outros reinos, né, da mitologia. Tanto que essas três cabeças, tanto dela como do cérebro, né, do cão, pode estar passando essa ideia, né? Ou também elas podem representar três fases da Lua, né? Lua cheia, crescente e minguante. A Lua nova praticamente não tem Lua, então simbolicamente você pode até descartar quando a gente está trazendo a ideia desses ciclos lunares, simbolicamente traduzindo oscilações no nosso estado, né, de espírito, de alegria, tristeza e tal, né? Lua na cabeça, né, quer dizer, aluada, completamente fora da realidade, e o caranguejo, né, na carta ali, pode também estar simbolizando o mundo dos sonhos, né? Então, assim, da mesma forma, ela traz essa noção de uma energia muito, 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 muito subjetiva, né? E que interfere geralmente negativamente no nosso psiquismo. Então, a carta da Lua, de pronto, né, embora todas as cartas tragam com si aspectos positivos e negativos, a gente olha de cara, né, leva de cara para essa questão do negativo. Enfim, a Lua é para gente grande. A Lua não é para qualquer um. Eu, depois de muita surra, consigo entrar e sair do submundo lá, igual o mago faz, né? Eu entro e saio a hora que eu quero, né? E consigo lidar bem com isso. Mas para eu chegar nessa condição, só eu sei como foi, né, aquela caminhada da vivência, né? Como foi íngreme, né? Aquele caminho. Então, a Lua chegou para você de que forma, né? Como um medo de uma criança ou como uma inspiração de um adulto, né? Com maturidade suficiente para compreender que é uma questão de inteligência, basicamente, vivenciar a Lua na sombra ou na luz. Quando que a Lua vai chegar para a gente, para um adulto, realmente? Como que a Lua chegou para você? Como você está só com você, não tem problema nenhum admitir que ela tenha chegado como chega para as crianças, né? Enfim, como a Lua chegou para você. E sempre falo que sem vivenciar o arquétipo, a gente não consegue conhecer bem esse arquétipo, né? E no caso da Lua, é, é um pressuposto, né? É preciso, é fundamental que a gente vivencie essa carta. E aí a proposta que eu faço para vocês é aquela que eu fiz, né, lá no início do nosso estudo.
É fazer uma poesia para a lua, não é sobre a lua, para a lua. E, de preferência, aquela lua que você vivenciou, que você imaginou, né, naquela vivência no início desse estudo. Não deixe de fazer isso. Não se preocupe com estética, com rima, com nada disso. Escreva, né, uma poesia para aquela lua que você visualizou. E também dentro daquela proposta de fazer o próprio tarô, eu fiz a carta da lua, né, do meu tarô, que tem o viés de figuras famosas, reais ou fictícias. Eu escolhi Neil Armstrong, né, aquele astronauta que, primeiro homem, né, a pousar na Lua em 1969. Por que eu escolhi o Neil Armstrong? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né? Primeiro porque a gente está falando na conquista do astro em si, né? E simbolicamente, duvido que ele não tenha ido para lá com medo. Algum medo ele sentiu, né? Do risco da missão, né? do que se poderia encontrar, né, lá, e, enfim, né, inseguranças e medos com certeza passaram pelo psiquismo dele, né? E a compensação de que, no fundo, não era nada disso, né? O domínio, né? O controle, né? A manutenção ou a reintegração dos processos psíquicos, né, da nossa psique, representa muito essa conquista, né? Ainda mais que foi diretamente com o astro, com a Lua. Então é isso, né? Eu espero que, com toda a dificuldade que há de passar essas informações, que eu tenha conseguido o mínimo possível, né, de tentar passar para você o significado da simbologia da carta da Lua, para que você utilize isso como uma ferramenta de autoconhecimento, uma bússola de orientação nas decisões, né, da vida, e que também tenha te dado subsídios suficientes para poder falar alguma coisa para o consulente, né, quando for fazer um jogo, né? Então é isso. Espero que a gente utilize essa lua no campo da inspiração, no campo, né, da arte, da espiritualidade, sempre de uma forma produtiva. E aí a gente vai brincar, a gente vai entrar e vai sair do submundo a hora que a gente quiser, e para ir buscar lá o que a gente achar que tem de bom lá e consertar o que tem de ruim. A exemplo do nosso querido mago. Ok? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Só agradeço, né, o pessoal que está seguindo aí esse estudo, e que essa semana todo mundo fique com a lua na cabeça. Valeu! Tchau, tchau, até a próxima!